Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui e que experiência incrível participar aí deste módulo de constelação sistêmica familiar. Há alguns assuntos aí difíceis de compreender, né? Como os círculos do amor, as 5 ordens do amor entre pais e filhos, né? As formas de emaranhamentos e os assuntos tão polêmicos que nós tivemos neste módulo. Isso aconteceu para que você chegasse nessa fase aqui de prática com a mente mais preparada, né? Por isso que a gente veio fundamentando toda a constelação aí desde o início do curso até o presente momento. O que é importante ter em mente agora nesse momento? Claro que a gente veio aí um pouco de ansiedade, né? Veio com um pouco de ansiedade de praticar logo, né? De como seria essa prática. E agora é equilibrar um pouco mais essa ansiedade e eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer esse processo, tá? A ideia aqui é eu começar a passar para vocês como que vai ser, como que vai acontecer essa sessão de constelação sistêmica familiar, tanto com bonecos quanto online ou com pessoas, ok? Existem outras formas de fazer constelação? Existe. Eu já ouvi falar que fazem com água, já ouvi falar que fazem com boneco, com animais, já ouvi falar tantas outras coisas. Acontece que eu não vou passar para vocês algo que eu não consiga explicar racionalmente. Eu tenho vários clientes e você vai ter também clientes que não vão querer se expor com pessoas ou não vão querer fazer algo que soe místico ou não possa se explicar, não possa dar uma explicação lógica e racional. O cliente não vai ter como mensurar aí o que aconteceu na sua constelação. E isso é um dado muito importante quando a gente fala da área comercial, né? Da área da relação que você vai ter com o seu cliente. Então eu vou passar para vocês aqui o que a gente consegue explicar racionalmente. Por isso que a nossa metodologia, desde o início, ela é mais científica, ela te dá mais dados científicos, tá? A experiência para o Bert Hellinger, ela é fundamental e ela é a mais importante, inclusive ainda antes da razão que está por trás da constelação. E muitas vezes, muitas sessões, o Bert Hellinger não faz questão de explicar o que realmente aconteceu. Ele apenas remete para o seu cliente que aconteceu coisas boas e que coisas vão voltar para na vida dele ao normal, né? Então, isso não me parece ser uma explicação muito racional e lógica que o cliente gostaria de entender, de compreender. E o que acontece muito, eu recebo muitas reclamações aqui de pessoas que participaram de constelações e saíram sem entender nada. Isso não faz bem para as pessoas, para os seus clientes e para as pessoas que fazem constelação. Ainda que ela tenha benefícios, igualmente se ela soubesse o que realmente aconteceu, ela não vai conseguir ligar os benefícios que ela teve à própria constelação que aconteceu, por ela não saber mensurar o que realmente aconteceu. Então é muito importante para você e para a gente estar passando essas informações racionais. E a nossa metodologia, a nossa sessão de constelação, ela tem a emoção necessária para que aconteça a psicoterapia, mas ela também tem a razão, a lógica necessária para que seu cliente saia entendendo perfeitamente o que aconteceu. Então, por isso que é importante haver uma comunicação muito maior antes, durante e depois da constelação com o seu cliente, e não só utilizar o recurso da fenomenologia e da experiência como única fonte de aprendizado e de transformação. Então eu costumo falar que isso é uma questão de respeito com o seu cliente, trazer
as explicações do que está acontecendo no sistema familiar dele, o que pode acontecer e o que realmente pode trazer de transformação para a vida dele. Isso é muito importante no antes, durante e depois da constelação. Você vai ter disponível aqui então a constelação individual com bonecos e em grupo com pessoas. A individual com bonecos ela é a preferida porque nem sempre os clientes vão querer se expor em grupos de pessoas. Tem clientes que não vai querer trabalhar as suas questões pessoais em grupos de pessoas. Então, por isso, a constelação com bonecos te ajuda a atender individualmente o seu cliente. A constelação com bonecos tem um pouco de nível de dificuldade um pouco maior, tá? Tem uma dificuldade um pouco maior do que com pessoas, porque com pessoas a gente tem vários representantes ali, várias inteligências atuando de forma empática, de forma fenomenológica, de forma fluida. E aqui você tem a sua mente, a do seu cliente, né, para trabalhar as movimentações, as questões que vão acontecer no campo de informações do seu cliente, tá? E você vai poder também atender de forma presencial com bonecos e online. A diferença é muito pouca e eu vou explicar para vocês como que é a diferença de fazer ela online, um atendimento virtual ou um atendimento presencial aqui com os bonecos, tá? Vou ensinar para você essas duas posições que a gente pode ocupar. Agora, partindo aqui para um início e como que a gente pode iniciar com o seu cliente, é o seguinte: a primeira coisa que você tem que saber é que aqui embaixo desse vídeo tem um manual, tá, de instruções de como você fazer isso passo a passo. Que legal, tem uma página em PDF aí para você utilizar ela passo a passo e fazer a sua constelação. Não tem segredo. Primeiro passo, você faz isso. Segundo passo, você faz isso. Terceiro passo, você faz isso. Está explicando ali passo a passo no manual. E quando você for realizar a sua a primeira sessão de constelação, que vai iniciar o seu estágio, né, autossupervisionado, você vai utilizar esse manual. Aqui nesse vídeo eu vou explicar como que a gente pode fazer isso passo a passo. Eu tenho minha expertise, então eu vou trazer aqui várias variáveis que podem acontecer durante a constelação. Além disso, a gente tem um módulo de casos simulados, onde as variáveis também vão estar específicas, como formas de tratamento, como que a gente vai trabalhar casos específicos de estupro, de suicídio, né, de padrão de repetição. Eu vou mostrar para vocês como fazer a resolução, a fase de resolução da constelação em vários casos simulados. Lembrando que eu vou fazer só a fase de resolução, porque a parte introdutória e a parte do desenvolvimento aqui da constelação são todas praticamente iguais. Então vai ser um módulo assim, que a gente vai tratar casos específicos e a gente vai formatar aqui uma forma geral, né, de como desenvolver essa constelação passo a passo. Então você vai ter o seu manual, vai ter este vídeo, vai ter os casos simulados para aí então fazer a sua primeira constelação. Além disso, na próxima aula, você também vai ter uma aula de como fazer essa constelação com pessoas, tá? E a gente vai fazer também uma constelação para que você veja com pessoas e possa também ter esse aprendizado e, se for necessário, fazer essa constelação em grupo também. A diferença do online para o presencial com bonecos, eu vou explicar aí mais para o final a grande diferença, ok? Então vamos iniciar. A primeira coisa que você tem que fazer é ter uma conversa com o seu cliente, né? Que conversa é essa? O seu cliente vai falar coisas, até
talvez a mais que você precisa saber, porque ele quer ter certeza que você sabe realmente o que vai ser tratado, o que vai ser trabalhado na constelação, tá? O que vai ser ressignificado na constelação. O Bert Hellinger, ele falava que quanto menos você souber, melhor. Mas lembre-se, a questão da interferência, do julgamento, da indignação, de qualquer coisa que possa vir, isso não é muito permitido, porque o campo de informações, quando você começa a atuar na constelação, quando se tem algum tipo de interferência, fica claro, fica nítido. Então, eu acho isso bem improvável de o cliente contar algo para você e isso, de certa forma, levar você a interferir na constelação dele. Nunca aconteceu comigo, tá? Nunca vi nenhum aluno meu aqui treinando e de alguma forma isso trazer algum tipo de interferência na constelação, porque o campo de informações é do cliente, não é seu, tá? Então o seu cliente vai trazer a vida pessoal dele ou a vida profissional dele, depende de que nível de constelação você vai trabalhar, se é uma organizacional ou se é uma familiar. Lembre-se que a ênfase desse curso é na familiar, mas nada impede de você fazer uma organizacional. Então, este cliente vai trazer algumas informações, você vai bater um papo com ele. Nesse bate-papo, você vai explicar para ele, depois que ele te relatar tudo que ele está passando na vida, você vai explicar para ele como que funciona a constelação, tá? Lá no início do módulo, você respondeu o que é constelação. Então, quando você for responder para o seu cliente, tenta explicar de uma forma mais simples possível, tá? Eu sempre falo assim, olha, a constelação é uma forma de resolução, tá, de conflitos ou de percepção de conflitos. E o que acontece na hora de uma sessão de uma constelação? Você dissocia a história da sua mente, a sua história, né? O seu sistema familiar da sua mente e coloca aqui na mesa através das âncoras, que são os bonequinhos ou de pessoas. E quando essas pessoas ou esses bonecos, né, estão aqui, eles estão representando cada membro familiar seu. E a gente vai ver como que é esse conflito que você está apresentando, essa questão que você está apresentando na prática. Que tipo de problema seu sistema familiar tem que está te causando isso. Então, basicamente é isso. E a gente vai trabalhar essa constelação em cima de 3 leis. E você pode explicar para o seu cliente: pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre o dar e o receber. Você pode explicar as 3 leis para eles antes de entrar em uma constelação sistêmico familiar, porque ele já vai entrar sabendo que tipo de ordem precisa ser reestabelecida na sua própria constelação. Então, quando você tiver esse bate-papo com ele ou com ela, você vai explicar o que é constelação e aí vai para uma segunda fase, né? No seu manual pode ser que esteja um pouco diferente da forma que eu estou falando aqui, porque eu estou utilizando aqui minhas variáveis e minhas especificidades. Você soma juntamente com o manual para te trazer mais segurança. Então, nessa segunda fase agora, você vai perguntar para o seu cliente o que ele gostaria de constelar. E o que ele gostaria de constelar, ele pode falar várias coisas. Eu gostaria de constelar as minhas finanças, o fato de eu não prosperar. Eu queria constelar a minha relação com meu filho, eu queria constelar a minha relação com minha mãe, a minha relação com meu pai. Eu gostaria de constelar uma doença que eu tenho, eu gostaria de entender por que eu tenho essa doença. Eu gostaria de constelar a minha felicidade, o meu trabalho, o meu propósito, a minha carreira. Eu gostaria de qualquer informação ele pode trazer nesse momento. Eu já fiz constelação de uma venda de uma casa, para vocês terem uma ideia. Então, há vários tipos de constelações que a gente pode trazer para cá e trabalhar. Seja a situação que for, a pessoa pode se sentir à vontade de trazer para você constelar.
timidez, sentimentos, necessidades, objetos, qualquer coisa que ela queira trazer pode ser constelável. Lembrando, o que vai agora influenciar, né, na constelação? Nós temos um tema, tá? A gente chama isso de tema. Nós perguntamos para o nosso cliente qual a questão ou conflito que você gostaria de trazer, ou qual o tema que você gostaria de trazer. E este tema é um norteador durante a constelação sistêmica familiar. E nós vamos aplicar em cima deste tema as ordens do amor, as 5 formas de emaranhamento, os 5 círculos do amor, as 5 ordens do amor entre pais e filhos, todas esses detalhamentos que eu trouxe para vocês. A partir daí, nós vamos identificar o que vai acontecer nesse percurso com este tema, com o sistema familiar da pessoa e com as leis que você tem em mente, mais as 5 ordens da ajuda aí, para que você possa conduzir bem a sua constelação. Então, este cliente pode fazer um tema, pode trazer um tema. Então, ele poderia trazer um tema tipo: eu gostaria de entender a minha real habilidade. Eu gostaria de entender qual que deveria ser a minha real profissão, o que realmente eu gosto de fazer, tá? Profissionalmente. Posso trazer um tema assim? Pode. Então ele está trazendo um tema que ele quer entender melhor a sua área profissional, o que ele deve fazer, o que ele gosta de fazer, né? É bom sempre trazer isso para o tempo presente. Ele quer saber o que ele gosta de fazer, ou não o que ele alguma coisa do futuro, como se fosse prever o futuro, tá? É importante você falar de algo que possa ser no presente, que esteja já dentro dele, informação que está dentro dele, só que não foi trabalhada ainda. Então ele gostaria de entender por que ele trouxe esse tema. Estou usando uma metáfora, tá, gente? Uma história. Por que ele trouxe esse tema? Talvez porque ele está passando uma crise profissional, não sabe o que fazer, ok? Então, quando ele traz agora nesse segundo passo aí, ele traz essas informações sobre o que ele gostaria de trabalhar. Agora, se você quiser e ter mais informações nesse momento, você pode perguntar para ele, para ele falar mais um pouco desta dificuldade, né, que ele está tendo em relação a essa área, esse conflito, falar mais um pouco sobre esse conflito. E ele pode contar aí para você como ele está vivendo essa crise, ok? Para que você perguntou isso? Para que você possa trazer mais razão, mais lógica para a constelação e possa dar uma resposta a ele. Não para que você crie julgamentos, percepções, indignações, condenações para a constelação dele, mas para que você possa ajudá-lo a entender esse processo racionalmente e não só emocionalmente, não só inconscientemente. Então agora que nós já sabemos o tema e nós já batemos um papo com o cliente a respeito da constelação, nós vamos iniciar essa constelação agora nesse passo, perguntando para ele quais os membros familiares que ele acha que tem relação com este item, com esta questão que ele está trazendo. Então, recapitulando, conversamos com o nosso cliente, explicamos o que é constelação, depois perguntamos para ele que tema ele gostaria de trabalhar. Se ele tiver dúvida, você pode dar cognição para ele, você pode explicar para ele quais os temas ele pode constelar. E nós podemos também perguntar um pouco mais sobre esta área que ele quer trabalhar, este tema, para que nós possamos ter mais informações para dar uma explicação lógica para ele durante a constelação e na conclusão dela. E agora nós perguntamos para ele que membros familiares ele acha intuitivamente que tem a ver com o seu sistema familiar. E aí nesse momento você começa a falar para ele para ser mais fluido,
não racionalizar tanto essas respostas, mas responder de forma fluida, tá? Porque pode ser que ele comece a pensar e ter muitas dúvidas. Então você fala, olha, toda pergunta que eu fizer, toda informação que eu te pedir, você começa agora a falar de uma forma mais fluida, né? mais espontânea, para que essas informações venham mais do inconsciente do que do consciente. Então ele pode falar, eu acho que meu pai, minha mãe e meu irmão, ok? Pode falar essas 3 pessoas aí. Então ele está falando sobre um tema do que ele deveria fazer, ok? Contando aqui uma história fantasiosa para que a gente possa ilustrar o processo dessa constelação. E agora ele já tem os personagens que ele se identifica. Agora a primeira pergunta, né, que pode vir na sua mente, Raul, se ele falar que é o pai, a mãe e o irmão, significa que é isso mesmo? Não, não significa que é isso. Pode ser que entre outras pessoas aqui, tá? Ou até algo mais subjetivo que sejam peças-chave para a resolução e nova percepção disso que o seu cliente trouxe. Então, não necessariamente são essas pessoas, porém, é um início, tá? Da constelação que é mais objetivo do que o constelador escolher por experiência própria. Deixa o que está ali no inconsciente do seu cliente, o que está no campo morfogenético do seu cliente, tá? Deixa as informações mórficas sair do seu cliente. Então, vai perguntar para o seu cliente que pessoas têm relação com esse tema que ele está trazendo. Ele já trouxe informações sobre o seu pai, né? Sua mãe e seu irmão. E agora, neste passo aqui, sendo com bonecos, você vai pedir para que ele posicione, tá? Os personagens aqui neste campo de informações. Aqui você pode chamar do ambiente da constelação, tá? E este ambiente aqui você vai explicar para o seu cliente. Então, olha só, agora você vai explicar para ele por que nós estamos utilizando bonecos e como nós estamos utilizando. Muito importante essa explicação. Você vai falar para o seu cliente, olha, esses bonecos, eles não têm vida própria ou falam por si só. Eles são objetos e vão ser utilizados como âncoras, assim como um relógio que tem o significado de hora, tá? Nós vamos utilizar esses bonecos como âncoras. E eu vou pedir que você toque-os assim, apenas para quando você tocar, eu ancorar os sentimentos e os pensamentos, né, neste boneco, ou seja, a ideia é que quando você toca esse boneco, te faça lembrar os sentimentos e os pensamentos deste representante que você utilizou para o seu pai, ou para a sua mãe, ou para seu irmão. Então esse toque aqui, ele é puramente de âncora, assim como você tem um relógio preso ao seu braço te lembrando sobre o horário. Então, são apenas âncoras, objetos de âncoras. Não tem pensamento, não tem sentimento, não tem força própria, é apenas objetos para que a gente possa ter cognição, instrumentos para trabalhar a sua constelação. Se fossem pessoas, elas pensariam sim empaticamente, sentiriam empaticamente pelos representantes. Aí sim daria um resultado desta forma, neste caminho. Então, quando você explica agora o uso dos bonecos, o porquê do uso dos bonecos, né, facilita esse atendimento individual, você vai falar para que ele escolha algum boneco aqui que se pareça com seu pai, se pareça com sua mãe, se pareça no sentido de que represente, sabe? De que esse boneco, pela cor, ou pelo cabelo, ou por qualquer coisa, ele vai escolher o boneco com uma proximidade relacional com seu pai, sua mãe ou seu irmão. Então você vai pedir para que ele escolha algum bonequinho desse para representar o pai, a mãe e o irmão. Depois que ele escolhe, digamos que ele escolheu aqui o irmão, tá?
escolheu aqui a mãe e escolheu aqui o pai, ok? Digamos que ele escolheu esses três aqui, ó. Depois que ele faz essa escolha, tá, com bonecos, você pode agora pedir para ele posicionar aqui dentro do campo, que você pode chamar, tá? Ou dentro do cenário. Eu costumo utilizar palavras mais simples para não gerar bloqueios no cliente. Campo, que história de campo? Me explica o que é esse campo, tá? Para evitar essas explicações talvez que desnecessárias nesse momento, você chama de cenário. Então esse aqui é o seu cenário. Então imagine que você vai posicioná-los agora neste cenário, como se fosse um quarto grande. Você vai colocar na distância que você quer, você vai explicar para o seu cliente. Você vai colocar com a proximidade que você quer, com o olhar que você quer, se você quer um olhando para o outro, ou um de costa para o outro, ou um distante do outro. Você vai fazer isso intuitivamente, tá? De uma forma mais fluida, tá? Deixe isso fluir, vai lá, coloca, sente que é ali naquele lugar e pronto. Essa é a próxima instrução que você tem que dar para o seu cliente. Então, o seu cliente vai, posiciona aqui, né? Posiciona aqui os bonecos da forma que ele sentiu. Quando ele posicionar, você faz uma pergunta para o seu cliente. Bom, é assim mesmo que está hoje o seu sistema? Você o enxerga desta forma mesmo? Faz essa pergunta que é para ele perceber se ele posicionou certo. Pode ser que ele resolva mudar alguma coisa assim, e resolva fazer alguma mudança porque percebeu que tinha colocado equivocadamente no lugar. E aí ele pode fazer alguma mudança dessa forma aqui que eu estou te falando, que eu estou falando para vocês. Lembrando que ele precisa, além de escolher esses personagens, ele precisa trazer ele para o sistema. Então você vai pedir para que ele escolha alguém aqui para representar ele. Você pode fazer isso nesse momento em que ele já posicionou o sistema familiar, ou pode fazer isso tudo de uma vez. Ele já escolhe todos os representantes, tanto ele quanto pessoas que ele já escolheu para representar. Então agora ele vai trazer ele, porque aqui tem o irmão dele, a mãe dele e o pai dele. Agora ele vai trazer ele, tá? Então ele pega ele aqui, ó, e pode ser que ele posicione, né, em qualquer lugar, intuitivamente. E aí você pergunta de novo, é assim que você se vê no sistema? É assim que você se vê? Aí você vai realmente perceber que ele pode dizer sim ou não, e se não, o que ele pode movimentar para que fique coerente. Isso acontece, né, de colocar em um lugar diferente por falta de concentração do seu cliente. Então pede para ele se conectar, né, com os representantes, se conectar com o seu sistema familiar, num ponto de vista intelectual e emocional, e pede para ele até reposicionar estes bonecos. O que você não pode fazer é criar uma interpretação de que acha que ele está posicionando errado. O que você vai fazer realmente é instigá-lo a pensar e sentir se realmente isso está correto, ok? Quando ele visualiza realmente que é dessa forma, ok? Então você vai começar agora um processo de ancoragem dos bonecos. Como que é esse processo de ancoragem? Você vai pedir para que ele coloque a mão em cima de cada boneco e vai começar a perguntar qual o sentimento que tem ali naquele representante em relação a esse tema e que tipo de pensamentos até vem na mente quando ele se coloca no lugar desse representante, né? Porque você vai ter o seu cliente que vai acabar representando todos os representantes aqui, inclusive ele. Só que a gente vai utilizar o recurso que tem nele, chamado empatia. A gente já falou sobre neurônios espelhos, empatia. Essa capacidade aí, explicada mais a fundo pela Virginia Satir, ela tem realmente esse poder
de entender e compreender mais profundo o sentimento de cada representante, mesmo que seja só uma pessoa se colocando no lugar delas. Quando a gente faz esse processo de ancoragem, facilita esse sentimento de se colocar no lugar do outro, tá? Então você pede para seu cliente colocar a mão em cima. Coloca a mão em cima do seu irmão. Aí fala para ele colocar o dedo, a mão, do jeito que ele quiser, tá? E aí você vai perguntar qual o sentimento que seu irmão tem agora nesse momento, que pensamentos vêm a respeito deste tema aí que a gente está trabalhando. Ele pode dizer que, aí, hipotético, né? Aqui uma metáfora. Bom, eu acho que o meu irmão está se sentindo ligado à minha mãe, à nossa mãe. Neste tema ele sente uma ligação muito forte. E o único pensamento que vem na cabeça dele é honrar a sua mãe, honrar a nossa mãe. É isso que eu sinto aqui nesse momento. Aí você pede para ele tirar a mão, ok, é isso. E você pode reforçar o seu cliente para que ele fale em primeira pessoa, tipo assim, se colocando aí no lugar do seu irmão, o que ele sente e pensa nesse momento? E ele pode responder assim: eu sinto que eu estou ligado à minha mãe e eu penso que eu devo honrar ela. Percebeu que a resposta do cliente agora foi em primeira pessoa? Então você pode incentivá-lo a falar em primeira pessoa para ele ter mais empatia ainda, mais profundidade no se colocar no lugar de cada representante do seu sistema familiar ou de qualquer peça-chave que a gente coloca nessa constelação. E aí você leva ele também para sentir, okay? A mãe. E aí você pergunta para ele que sentimentos e que pensamentos tem aí na sua mãe a respeito, ok, deste tema. E a mãe pode responder, olha, ela se sente ligada ao marido, ela se sente conectada a ele e sente que ele deveria fazer alguma coisa. Ok. Então nós temos mais uma informação, né, que o seu cliente deu a respeito da representação da mãe. E aí você vai no pai, mesma pergunta, que sentimentos e pensamentos vêm. E como eu estou criando uma ilustração aqui, eu também estou deixando fluir para ver o que vai acontecer. Então é como se o pai não sentisse obrigação de nada. Foi isso que eu consegui sentir. Olha, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês: todas as situações que há de conflitos, elas têm respostas, né? Elas têm, como é que eu posso dizer, atuações muito parecidas. Por exemplo, um suicida tem um tipo de comportamento bem parecido uns com os outros. A pessoa que foi abusada também tem um comportamento muito parecido uns com os outros, com todas as pessoas que foram abusadas. Então, uma pessoa que não sabe, que está tendo um conflito, né, de identidade profissional, também tem um comportamento muito parecido muito com os outros. Então isso significa que eu consigo me colocar no lugar dessa situação hipotética que a gente está criando aqui, como se eu fosse representar uma história de alguém que não tem, não identificou ainda a sua profissão e quer resolver isso no sistema familiar. Então por isso que eu consigo fluir aqui essa história com vocês, tá? E aí coloca também aqui para o seu cliente colocar a mão sobre ele mesmo. E aí, que tipo de sentimentos você tem, né? E pensamentos vêm agora a respeito disso. Bom, agora eu estou pensando que o meu irmão sempre seguiu profissionalmente a minha mãe e eu sempre segui profissionalmente o meu pai. Olha só, seu cliente
já teve uma nova percepção por conta das posições e do que ele sentiu aqui em cada informação e pensou. Então isso já é uma informação muito preciosa para ele, uma vez que ele quer entender, né, por que ele tem esse conflito aí profissional e gostaria de descobrir o que realmente é essencial para ele aí profissionalmente. Então nós visualizamos aqui agora um todo e nós perguntamos para ele agora se ele gostaria, com base nessas informações, de fazer alguma movimentação aqui durante alguma movimentação com base nessas informações novas que ele tem. Então ele pode decidir fazer uma movimentação aqui no sentido de colocar ele do lado do pai, ok? E colocar o irmão aqui do lado da mãe. Fez uma movimentação? Fez. Tem significado? Muito. Porque agora você pode repetir aquele processo de pensar e sentir. Que sentimentos o seu irmão tem aqui agora? Bom, eu sinto que ele quer se resolver comigo. Aí ele está falando, né? Vai incentivar ele a falar em primeira pessoa. Então, eu sinto que eu tenho que resolver algo com meu irmão. Estou falando em primeira pessoa agora. E que eu também estou no mesmo caminho com ele, do ponto de vista de não seguir o que eu quero, mas sim o que os meus pais querem. Então percebe que há agora uma identificação entre os irmãos a respeito da profissão, né, que eles estão seguindo, porque este é o tema que a gente está trabalhando. E aí nós estamos vendo os pais de frente, não de lado, né? São muitas informações aqui que a gente já está colhendo. Então, que forma, né, de emaranhamento aí a gente já está aprendendo aqui, né? Tem pessoas aqui que estão copiando, né, honrando seus pais ali pelo destino deles, profissional, né? Então eu estou identificado ali com minha mãe, eu estou honrando o padrão de profissional dela, né? E estou copiando ali para a minha vida prática os interesses profissionais dela também. E às vezes é apenas por honra e não porque isso é um destino meu, não porque isso é uma direção minha. Então eu posso aqui colocar outros elementos na constelação, como qualquer outra pessoa. Se eu sentir falta, eu como constelador, tá? Posso sentir que aqui talvez esteja faltando mais alguém. Então eu pergunto para o meu cliente, seja em qualquer hora durante a constelação, se ele acha que está faltando alguém aqui nessa constelação. E ele pode dizer, olha, eu tive um irmão, que inclusive ele é o mais novo, e este irmão faleceu, teve um acidente, tá? E ele não está aqui nesse momento. E aí eu gostaria, talvez fosse importante ele estar, mas eu fico com receio porque meu irmão não falava com ele, né, muito, e ele acabou falecendo sem essa conversa com meu irmão, né? Então a gente pode colocar agora, falar para o cliente, posicionar esse irmão dentro da constelação, dentro do cenário dele. Então ele pode trazer aqui o seu irmão e posicionar aqui, distante, né? Ou aqui, distante, mais atrás dele, né? Porque de certa forma ele demonstra lembrar, mas remete essa questão entre o irmão que faleceu, né? E o seu outro irmão. Vamos considerar que o irmão mais velho seja este aqui, tá? E o seu cliente seja o irmão do meio, ok? Então nós temos aqui uma identificação, duas identificações e um conflito que ele acha que pode ter a ver. Pode ser que não tenha relação com o tema,
mas pode ser que sim, tá? A gente tem que deixar o campo entregar aí as informações. E nós podemos colocar um item mais subjetivo, ó. Vamos colocar aqui algum representante, tá? Que vai identificar aí a sua real profissão, tá? A sua real essência do que fazer. Então você pode colocar e ele pedir para ele posicionar. Então não vai representar uma pessoa, mas sim algo subjetivo, que é a representatividade da profissão ou da atuação profissional dele. Então ele vai colocar e sentiu, lembra para ele posicionar conforme ele sentir. Então ele decidiu colocar bem aqui no meio, ok? Então veja bem, nós temos aqui um emaranhamento, nós temos aqui um conflito, que ordens aqui estão quebradas, que círculos do amor aqui está funcionando e atuando. São perguntas que a gente tem que se fazer nessa hora, mas basicamente eu quero levar vocês a identificar as 3 ordens do amor. Isso o princípio, é o mais básico que se tem, tá? Então, ele colocou aqui posicionado como se tivesse entre ele e a mãe, tá? Não sei que tipo de distância isso aqui representa, por que ele está identificado com o pai e o outro irmão identificado com a mãe, por que realmente isso está trazendo esse tipo de conflito. Lembre-se, o peso não é seu nesse momento, tá? A responsabilidade pela operação da constelação é sua, porém o peso pelo resultado não é seu, uma vez que a percepção que vai existir aqui é a do seu cliente, tá? Então aqui nós temos esse conflito aqui, que ele posicionou aqui a sua existência profissional, na essência, entre ele e a mãe. Então, agora nós já temos mais informações para trabalhar. Então, você vai colocar aqui, pedir para ele colocar agora a mão sobre a sua mãe, depois sobre todos os elementos aqui que estão nessa constelação a respeito dessas informações novas. Então, colocando aqui a mão, você vai pedir, sinta e pense empaticamente sobre o que sua mãe acha desses novos posicionamentos dentro desse tema. Bom, eu sinto que minha mãe está dizendo que eu estou fazendo birra, está dizendo que eu sou um menino mimado, tá? Aí você pode perguntar para o seu irmão, como seu irmão se sente? Bom, ele sente que é isso mesmo, que ele gostaria de ter feito isso, mas não tem coragem. Seu pai, ele acha que eu devo seguir a minha vida e agir profissionalmente do jeito que ele quer, do jeito que eu quero. E o seu irmão, que você colocou aí, o que faleceu, pode colocar? Pode. Pode ver o que ele sentiria, o que ele pensaria nessa posição? Sim. Então, meu irmão mais novo está pensando que eu deveria seguir também o meu destino, o meu propósito, mas que deveria respeitar mais a nossa mãe. Olha só. Então a gente tem aqui uma questão talvez de insubordinação, né, com a mãe, que a gente não sabe o que significa tanto isso. A insubordinação pode trazer problemas na lei de hierarquia, pode trazer problemas na lei do equilíbrio e até mesmo dependendo do pertencimento, dependendo do nível da insubordinação, tá? Quando nós temos leis, as ordens do amor quebradas, nós temos emaranhamentos e consequências a respeito dessas ordens quebradas. Então a gente precisa entender melhor. O que agora a gente pode fazer, já que a gente já identificou peça-chave, né? O que é peça-chave? Lembra das ordens da ajuda? É alguém que está com a chave daquele tema na mão. Me parece que esta informação está entre ele e a mãe, tá?
Não significando até agora uma relação entre o irmão mais novo, mas ele quis incluí-lo e está aí para se for possível, trazer alguma informação, tá? Então, agora, você pode agora levar a constelação para um outro nível, que é o nível inicial processo, tá? de resolução, porém, ainda é uma pré-resolução do ponto de vista que nós vamos iniciar um diálogo com ele e a mãe. Isso não significa que esse diálogo vá resolver agora, mas pode ser que tenha força suficiente para você entrar com umas frases de cura, para você entrar com as frases de resolução, tá? E conseguir alcançar o resultado do seu cliente. Então, nesse momento, sempre é importante estar verificando como está o seu cliente, se ele está se entregando ao processo, se ele está de braços cruzados, sem querer muita conversa com o processo, tá? Se ele estiver muito resistente aqui a se posicionar ele de frente com a mãe, você fala da importância. Então, nesse momento, você pode dar um feedback para o seu cliente. Olha só, o que temos até aqui? Nós posicionamos aqui cada personagem, estamos percebendo que há um conflito entre você e sua mãe, e me parece que há uma quebra da lei de hierarquia e uma quebra na lei de equilíbrio. E a gente precisa entender melhor e posicionar agora você de frente com sua mãe. Você se sente confortável em fazer isso? Se o seu cliente pode dizer sim, com certeza, eu quero resolver logo minha vida. Ou ele pode dizer não, eu não quero, eu já sinto angústia, angústia sempre está relacionada ali com a falta de pertencimento. Eu sinto tristeza, eu me sinto desconforto só de pensar em estar de frente com ela. É uma peça-chave? Sim. Se for necessário, você vai conversar com o seu cliente. Olha, a constelação é sua. Caso você queira parar por aqui, não queira resolver essa questão, nós vamos respeitar. É possível que seu cliente decida parar no meio da constelação? Sim, perfeitamente possível, porque só vai acontecer aqui no campo o que ele permitir aqui na mente e no coração. Então é muito importante ver a sensibilidade do seu cliente em relação ao que está acontecendo na constelação, tá? Independente da forma como desenrola a constelação. Talvez você possa estar aí ansioso porque a constelação são muitas variáveis, calma, que com o manual na mão, com este vídeo, com tudo que você vai ver ainda pela frente, você vai realmente saber fluir na constelação. E se não fluir, acredite, o campo de informações, a criatividade, a espontaneidade de cada um vai fazer com que essa sua constelação flua. A mente, ela responde numa situação de pressão, fica tranquilo ou tranquilo. Então, seu cliente estando pronto, você posiciona aqui, ó, em um lugar, pode até retirar eles aqui um pouquinho e posiciona aqui. Aí ele pode dizer, mas eu gostaria que meu pai também estivesse presente, ok? Pode posicionar aqui ou aqui, vai depender, né? Se ele posicionar aqui do lado esquerdo, né? Pode ser que já seja um indicador de outros tipos de conflitos, mas ele posicionando aqui, tá tudo tranquilo, tá tudo normal, o casal tá bem, tá? Então agora você tem aí ele de frente com sua mãe para resolver esse possível conflito que há, que talvez tenha relação com este tema. Então você vai colocar a mão sobre ela. Como ela aí pode ser ele primeiro, pode ser ela primeiro, do jeito que você quiser. Acho que o momento aqui não é uma questão de quem vai primeiro, não é esse tipo de hierarquia que eu estou falando, mas sim uma hierarquia familiar. Então você vem aqui e coloca a mão sobre ela. Como que sua mãe se sente aí nesse lugar? Faz ele se colocar em primeira pessoa e até mesmo falar em primeira pessoa, tá? Bom, eu me sinto desrespeitada pelo meu filho. Ele não entende que o que eu fiz por ele foi o máximo que eu dei. E ele me desrespeita muito, eu me sinto mal com ele. Pronto.
pode remeter isso? Por que ela está remetendo isso? Porque a insubordinação quebra a lei da hierarquia e causa muitos conflitos. Então, vamos colocar a mão sobre ele, faz o teu cliente falar como ele se sente. Bom, eu sinto que eu me sinto maior do que a minha mãe, sinto que ela não tem capacidade e eu me sinto mesmo de uma forma que eu desrespeito ela. Ok, nós já temos informações então precisas agora a respeito da quebra da hierarquia. Então agora nesse momento você vai falar para o seu cliente, né? Quebra de hierarquia e quebra de equilíbrio consequentemente, porque ele já não sabe receber aquilo que a mãe entregou. Ela falou que fez tudo que ela podia fazer e ele não demonstrou nenhum tipo de sentimento. Seu cliente pode estar exatamente nessa configuração. Então existem frases, tá, de resolução, existem frases de cura, de ressignificação que a gente pode trabalhar no caso da quebra dessas leis sistêmicas. Eu vou postar para vocês aqui embaixo nesse vídeo uma lista de frases já, e lá nos casos simulados a gente vai trabalhar as frases também nessa forma de resolução, tá bom? Então agora nesse momento você pergunta para o seu cliente: você está pronto para resolver essa situação, para aceitar a sua mãe do jeito que você é, para realmente perceber esse conflito de uma forma diferente? Você quer realmente entender melhor o seu lado profissional? Você quer realmente alcançar esse nível de resolução? E aí seu cliente nessa hora ele vai dizer: não, eu quero muito e eu quero resolver esse negócio com minha mãe. E seu cliente já pode estar emocionado, tá? Já pode também estar ali doido para resolver o seu conflito e pode dizer assim: não, eu acho que eu não estou pronto, eu quero parar por aqui. E aí você vai dar as instruções para ele, né, de como isso poderia ajudar ele, mas que entende e compreende que naquele momento ele não está pronto, mas que talvez em um outro momento ele possa estar pronto e você vai estar disponível para ele, tá? Agora, e aí, eu cobro ou não cobro essa constelação do meu cliente, uma vez que ele desistiu? Bom, automaticamente, claro que vocês tinham um contrato e nesse contrato já remete esta informação aí de que ele deveria efetuar o pagamento se ele desistisse da sua psicoterapia, daquela sessão de psicoterapia. Vou postar para vocês modelos, tá, de contratos, recibos aí que você pode trabalhar com o seu cliente e isso para te ajudar aí a fechar esses contratos. Mas claro que se você quiser e sentir aí compaixão do seu cliente, pode ser que eventualmente você decida não cobrar. Isso é contigo, tá bom? Então, ele estando pronto, você pode prosseguir e agora entrar na fase de resolução da constelação. Resolução de fato, que são as frases, tá? Seu cliente já está pronto emocionalmente, psicologicamente, mentalmente e conscientemente para resolver sua questão. Ele já percebe que tem a ver com a mãe, ele já percebeu que esse conflito tem essa origem, mas que ele precisa agora resolver. Então você coloca a mão sobre ele. Aí pede para ele falar as frases de resolução que eu vou falar agora e você vai ter elas disponíveis aqui em texto, vai ter elas disponíveis nos casos de resolução. Então, para iniciar esse processo, eu pergunto aqui o que ele sente em relação à mãe, tá? Então, agora eu vou falar em primeira pessoa. Eu sinto que eu queria fazer tudo o que ela disse, mas eu nunca fiz. Eu sinto que eu queria segui-la profissionalmente e nunca segui.
e eu sinto também que ela nunca aprovou o que eu faço profissionalmente. Inclusive, quando eu tentei segui-la profissionalmente, ela desaprovou as minhas atitudes. Então, mais informações, né? Então, ele disse o seu sentimento em relação à mãe. Agora, você realmente vai pedir para ele repetir as frases. Então, eu vou falar aqui como se fosse o constelador, sem a repetição do cliente, para que você entenda que frases são essas. Então agora vamos perceber que tem a questão do pertencimento, tem a questão do pertencimento porque ele não conseguiu cumprir ali as regras da mãe e talvez ele se sinta excluído pela mãe. Hierarquia porque ele é insubordinado em relação à mãe, e equilíbrio porque ele não está conseguindo receber da mãe o que ela tem para dar. Então vamos lá. Mãe, eu sinto muito por tudo que eu julguei a seu respeito. Você me deu tudo que você conseguiu dar, da forma que você conseguia dar. Você deu o seu máximo, fez o que você podia com a sua consciência. Sinto muito por ter te julgado esse tempo todo. Quando você começa a falar essas frases, seu cliente começa a se emocionar porque está falando da mãe dele. E quando eu estou dando essa cognição que ele estava julgando a mãe dele porque ele não estava conseguindo receber aquilo que ela deu com tanto esforço, com a força que ela tinha, ele já vai começando a entender por que ele é insubordinado em relação à mãe. E já vai começando a colocar a mãe de volta no coração. Então o que eu estou fazendo agora? Trazendo ele para entender a relação do equilíbrio entre o dar e receber, e trazendo ele de volta para o pertencimento também. Então, continuando. Mãe, você é a mãe certa para mim. A mãe certa para mim tem a ver com pertencimento. Agora eu digo que essa mãe não poderia ser diferente. Eu digo que essa mãe, com a força que ela tinha, com a forma que ela tinha, ela é a mãe certa para mim. Eu não queria outra mãe. Então estou dizendo que ela pertence. Você é a mãe certa para mim. Você tem um lugar no meu coração. Pertencimento. Recebo tudo que tu me destes com gratidão. E deixo todo o julgamento de lado que eu tinha a teu respeito. Obrigado por ser esta mãe excelente para mim. Aqui eu posso incrementar um pouco, né? Esta mãe é excelente para mim. Mãe, eu sinto muito por ter te desonrado, sendo insubordinado a você. Eu te honro e te respeito agora. E me curvo diante de você. Esse me curvo diante de você, quando é com pessoas, a pessoa baixa a cabeça, às vezes o representante quer até se ajoelhar, quer se abaixar, quer fazer algum movimento assim. E aí você pode pedir aqui para o seu cliente, né, baixar a cabeça, como essa relação de se curvar. Eu me curvo diante de você, por quê? E agora? Porque você é grande e eu sou pequeno. Você dá e eu recebo, e eu não entendia isso. Olha só, estou dando cognições para o cliente de como colocar essas ordens do amor em relação à mãe. E aí, agora, já entendeu a relação hierárquica, né? Você é grande, eu sou pequeno, você dá e eu recebo tudo com gratidão. Reconheço toda a energia que você me deu. E eu sei que eu não consigo retribuir isso. Obrigado, obrigado por tudo que me fizeste. Ok? Quando ele diz isso para a mãe, ele já está ali emocionado, né? Já está ali sensível. Se ele precisar de um tempo, né, para digerir, você dá. Você vai colocar agora, pedir para ele colocar a mão em cima da mãe. E agora, como que é essa questão da mãe? A mãe não vai precisar falar sinto muito. A mãe vai dizer o seguinte, vai reafirmar ali o amor que ela tem pelo filho, né? E vai falar do pertencimento, né?
pode até eventualmente falar do equilíbrio e falar até da questão hierárquica. Mas o fim é, a mãe, ela vai compreender aí o filho, se ela não tiver nenhum sentimento a mais. Depois dessas frases, a ideia é que a empatia da mãe alcance um nível já de compreensão e ela já consiga corresponder a tudo isso. Então a mãe vai falar: filho, eu te amo, sempre te amei e sempre tentei dar o máximo que eu pude por você. Eu te abençoo para ser próspero. Agora essa bênção é específica. Uma vez que a gente já identificou que essa relação profissional dele tem a ver com a mãe, agora essa bênção que ela vai dar é uma bênção específica para esse tema que o cliente está trabalhando. Então lembre-se, as bênçãos de que vierem do pai e da mãe, elas têm que ser específicas dentro do tema. Então vamos lá. Eu te abençoo, filho, para que você siga o caminho profissional que você quiser, para que você siga a relação profissional, a condição profissional que você quer. Eu te abençoo para ser próspero profissionalmente, para escolher o seu próprio lugar profissional no mundo, tá? Eu te abençoo, seja próspero, eu te amo, você tem um lugar no meu coração. Pronto. Faz isso, feito isso, deu a bênção, disse que tem um lugar no coração para reforçar o pertencimento. Você volta aqui e diz como você se sente agora. E ele pode dizer: eu se sinto muito aliviado. Eu me sinto aliviado porque agora eu consigo enxergar minha mãe sem julgá-la. Eu me sinto aliviado porque eu me sinto livre agora para seguir a minha profissão ou escolher a profissão que eu quero. Eu me sinto livre para fazer a análise que eu quero a respeito dessa profissão. Então, tem informações suficientes aqui? Tem informações suficientes. Então agora você volta, pergunta como a mãe se sente. Ah, a mãe se sente bem. Como que o pai se sente? Agora você faz uma checagem geral. Como que o pai se sente? Ah, o pai quer falar, o pai também quer abençoar. Então vamos lá, filho, eu te abençoo para que você siga o seu caminho profissionalmente. Não precisa copiar o seu pai ou seguir, honrar o seu pai, porque eu te abençoo para te seguir profissionalmente o que você bem quiser, tá? Seja próspero, nós te amamos. Ok, você tem um lugar no nosso coração. O pai falou também, essa bênção do pai é muito importante. Eu sempre também às vezes acabo trabalhando as duas bênçãos para que o filho siga em paz. Às vezes o filho tem problema com os dois, com o pai e com a mãe, né? Por isso é importante. Vamos ver o outro filho. Bom, o outro filho entendeu que o que ele fez aqui ajudou ele a voltar para o lugar dele também, ser livre profissionalmente. Então ele se sente como se tivesse sido alcançado também. E aqui, o seu aspecto profissional, como ele se sente? Bom, agora ele sente vontade de ir para perto, né, de mim. E como se sente o seu irmão falecido? Ele se sente feliz por mim. Eu acho que eu estou bem agora. Então, agora você já verificou tudo e viu que está tudo bem. Pode ser que algum membro aqui apareça com mais alguma coisa para resolver e você vai fazer o mesmo processo de resolução. Colocar um de frente com o outro, levar eles ao diálogo, e esse diálogo vai utilizar a mente do seu cliente para ter empatia, né, com os representantes. Agora você vai pedir, depois dessa fase de resolução e que está tudo bem, e você verificou todos os membros, você vai pedir para ele reposicionar de uma forma que ele vê agora o seu sistema. Como você vê agora o seu sistema? Reposicione de uma forma que te deixe confortável. Então agora ele pode reposicionar tudo, tá? Então ele pode agora simplesmente posicionar dessa forma, tá? E dizer, e você pergunta para ele: olha só, é assim que está o seu sistema atual?
ele vai dizer, sim, agora eu vejo minha família dessa forma, eu me vejo profissionalmente olhando, né, para a minha profissão, para a minha nova profissão, para o que eu vou buscar, e agora eu acho que eu consigo ser livre para escolher profissionalmente, uma vez que eu estava numa área que eu não gostava, era apenas por honra, mas meus pais me abençoando, agora eu quero seguir em frente. Então, você finaliza aqui a constelação e fala para o seu cliente, essa aqui é a sua história, esse aqui são os seus representantes, essa aqui é o seu contexto, né? E eu espero que essas informações te tragam respostas na tua vida prática, no dia a dia, realmente você seja livre profissionalmente, você realmente seja próspero profissionalmente, isso te traga um certo bem-estar neste tema que você nos trouxe aqui. Aí você pergunta para o cliente agora, fora desse contexto aqui de bonecos, como ele se sente em relação à constelação dele. E ele, a maioria das vezes, vai dizer, olha, eu me sinto muito bem, eu me sinto tranquilo, sabe, como se tivesse saído um peso das minhas costas, e eu acho que foi muito bom para mim. Ele deu esse depoimento, você fala, olha, o que aconteceu aqui, se você quiser trazer um resumo, você traz. O que aconteceu aqui foi que essa hierarquia foi resolvida, esse pertencimento, esse conflito que estava havendo ali entre você e sua mãe foi dissolvido, e agora realmente a ideia é que isso se dissolva na sua vida real, na sua vida prática lá fora. Uma vez que você resolve aqui na sua mente profundamente, você também resolve na sua vida prática. E quando você voltar para o seu sistema familiar com essa percepção, talvez esses representantes, a sua família, reaja diferente com você, porque você já é uma pessoa diferente para eles nesse momento. Então, quando a gente modifica alguém dentro da família, as pessoas também vão reagir diferente. Pode ser também que isso fique de uma forma pacífica e até seu irmão também consiga se encontrar, visto que ele também estava com você neste mesmo barco. Você encontrando uma resposta, talvez ele encontre também. Seus pais sintam mais leveza em relação a isso, né? E tudo fique muito melhor no seu sistema familiar. E o impacto não seja só em você, mas em todo o seu sistema familiar. Então, dadas essas instruções, você aí finaliza a constelação, né? Sempre perguntando esse resultado para ele, como ele se sente. E é isso. Libera seu cliente, ele vai sair muito feliz e deixa agora os resultados na vida dele, prática, acontecer. A constelação é feita por sessões? Bom, depende. Quando você tem a primeira conversa com o seu cliente, dependendo do tamanho dos conflitos que ele trouxer, você pode separar isso em 3 constelações, em 4 constelações, em 5 ou em uma constelação. Vai depender do orçamento dele, vai depender de quantas constelações são necessárias para cada coisa, tá? Um tema de cada vez, claro, e um intervalo aí pelo menos de 1 mês para cada constelação. Não também forçar a fazer várias constelações dentro do mesmo tema, mas sempre em temas aí variados, para que não haja confusões mentais, né? E também não adianta a gente fazer aí muitas constelações, 8, 10, 20, 30 constelações com uma pessoa, que isso é exagero, isso vai acabar trazendo confusões mentais para o seu cliente e dependência da constelação, uma dependência muito forte da constelação. Não é essa a ideia da constelação, a ideia é realmente se atender 1 vez, 2 vezes, 3 vezes no máximo, e aquele cliente sair dali bem independente e viver sua vida. Depois você pode fazer um acompanhamento desse cliente, depois de 1 mês, ligar para ele como que está a vida dele, depois de 6 meses, ligar para ele como que está a vida dele, para você mensurar os seus resultados, fazer os seus estudos e também o seu cliente perceber que você tem um cuidado com ele e até mostrar para o seu cliente que alguns resultados que aconteceram na vida dele foi devido à constelação que ele fez e desenvolveu aqui com você. Muito importante, né, esse passo a passo da constelação. Nesse momento são esses os passos, você tem o manual, você vai ter os casos simulados. Desculpa. Você vai ter os casos simulados que são
exemplos de como você tratar cada coisa, padrões de repetições, temas emblemáticos, né? Como a gente pode discorrer. O que eu vou ensinar é a fase de resolução. A fase de desenvolvimento é essa, você vai fazendo com que a pessoa pense, sinta dentro de cada representante e vai desenvolvendo. Se for necessário, vai colocando mais algum elemento para dar mais cognição, mais lógica ou até mais sensibilidade para a constelação. E de acordo com o que vai fluindo, você vai percebendo cada vez mais a identificação da quebra das leis sistêmicas, né? Dos emaranhamentos que estão discorrendo ali naquele ponto. E quanto mais você tiver sensibilidade quanto às quebras dessas leis, mais você consegue partir para a fase de resolução, tá? Pode ser que o cliente também esteja resistente demais e você vá por outro caminho, trazendo um representante da mãe, da avó, né? Alguém que tenha mais efetividade para representar aqui, para ir quebrando um pouco ele e esse cliente se entregar um pouco mais à sua constelação. Não é porque ele está resistente que você vai simplesmente parar a constelação, mas você pode trabalhar dentro do cenário trazendo pessoas mais afetivas e de uma importância maior para ele, para que ele consiga fluir um pouco mais. Um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um avô e uma avó, que dá força para ele, para realmente ele resolver aquele conflito, né? E é sempre bom fazer ele sentir que aquele conflito que está acontecendo está trazendo esses problemas que ele apresentou no tema, e se vale a pena continuar nesse conflito, visto que ele está tendo esse problema, né, relacional com o seu sistema familiar versus o tema que ele está trazendo, o conflito que ele está trazendo, seja prosperidade, seja financeiro, seja profissional, seja pessoal, amoroso. Então são várias possibilidades e cada constelação é única, gente. Não adianta achar que a gente vai mostrar para vocês aqui a mesma constelação de várias pessoas. Eu falei que tinham padrões parecidos de comportamento, mas não significa que a constelação, o desenvolvimento vai ser a mesma para cada pessoa. O que eu tenho para te dizer é que, às vezes, eu estou numa constelação e como constelador, eu vejo, nossa, como isso aqui pode ter resolução, como isso aqui realmente pode acontecer, eu olho dessa forma, mas sempre o campo, né, a consciência coletiva que está aqui, ela traz a resolução, ela traz a resposta. Você tem uma mente inconsciente super inteligente que te ajuda a desenvolver tudo isso, e as respostas vêm e tudo fica mais perceptível e mais aparente. Então essa ansiedade que você talvez tenha do ponto de vista de achar complexo, fica tranquilo que a tua mente inconsciente vai começar a soltar e a desenvolver um pouco mais essa constelação, ok? Então fica atento, estude o manual. Minha sugestão é, depois que você rever essa aula e a próxima, se você puder rever todo este módulo seria talvez importante para você, tá? Uma vez que este módulo é o módulo principal que vai fazer com que você traga as práticas. Se você não gosta de rever conteúdos porque você acha isso um pouco chato, um pouco massivo, né? Você pode rever só aquilo que realmente você tem dúvidas. Olha, eu acho que eu queria realmente rever as ordens do amor, os círculos, os emaranhamentos e as 5 ordens do amor entre pais e filhos, que esses são importantes. Então reveja somente aquilo que realmente vai te trazer mais teoria para você nessa prática, tá? Na aula seguinte você vai ver isso, como fazer com pessoas. Depois, no módulo seguinte, você vai ver casos reais. A gente vai fazer atendimentos aqui, também vou colocar outros atendimentos, tá? Com o próprio Bert Hellinger, para você também assistir, além de eu fazendo constelação, Bert Hellinger fazendo constelação para você assistir.
E quando você tiver visto todos os casos simulados, todos os casos reais, mais essas simulações, nós vamos realmente te desafiar a fazer a sua primeira constelação sistêmica familiar. Dá um friozinho na barriga, hein? Você já viu que nós indicamos você comprar esses bonequinhos para você fazer essa constelação. Como que vai ser feita essa constelação? Você vai fazer online com um colega de turma, tá? Que eu vou unir a pessoas da turma para realmente fazer essa constelação. Ou nós vamos, você vai fazer uma constelação com algum conhecido que você tem aí na sua casa. Fica atento, porque não pode constelar ninguém da família. Você não vai atuar com a constelação com o seu próprio sistema familiar. Isso vai dar problemas de hierarquia, de equilíbrio, de vários emaranhamentos aí para você. Então, se você for constelar alguém, alguma pessoa, seria um amigo, tá? Um colega, um conhecido, alguém do trabalho, alguém da faculdade, né? Alguém de outro nível que não faça parte da sua família. Eu sei que talvez você já queria ali constelar alguém da família, mas não vai por esse caminho que não vai dar certo. E aí no módulo, né, que é o módulo do guia do estudo dirigido, lá vai ter as explicações todas de como você vai fazer esse estágio. Fica tranquilo que no momento, agora você tem que absorver ainda mais conteúdo prático, manual, essas aulas, casos simulados, casos reais, e aí então, além disso, eu vou ter mais um módulo aí explicando como funciona tudo, como é que a gente pode atender, como é que a gente pode divulgar, como é que a gente pode atrair clientes. Então são muitas coisas ainda que eu tenho ainda para explicar para vocês, para aí então vir o seu guia de estudo dirigido já com esse estágio previsto, todas as instruções que você precisa para ir para a fase de conclusão do curso. Estou muito feliz realmente com o seu empenho, com a sua capacidade de responder todas as dissertações acima. Eu estou feliz com o seu empenho e em estar aqui com você agora, podendo evoluir mais esse passo, que é um passo prático e é um passo essencial para a sua carreira profissional dentro da constelação sistêmica familiar. Tá bom? Espero que essa aula tenha contribuído aí para você se desenvolver na constelação. Vou postar ainda mais aulas aí para vocês se desenvolverem ainda mais, e logo logo a gente vai se encontrar neste estágio e vai ser lindo. Você vai conseguir atuar aí, conseguir andar com as próprias pernas. Claro, uma criança quando começa a andar, ela começa a andar olhando para o chão, prestando atenção em tudo. Se ela fala, se ela se movimenta, às vezes ela cai, né? Então, nesse começo, é bem assim mesmo. A gente vai aprender a andar bem devagarzinho aí, passo a passo, para então depois conseguir andar sem cair, né? Olhando e falando e olhando para todos os lados, andando de forma até inconsciente, sem precisar olhar mais para seus próprios passos, tá bom? Eu fico por aqui nessa aula, até a próxima aula, que é muito interessante, já é uma constelação com pessoas e eu explicando para vocês passo a passo. Grande abraço para vocês, tchau, tchau.